Nomeia já. É o lema da campanha dos candidatos que foram aprovados em concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo e ainda não foram contratados. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL conversou com alguns dos que buscam assumir os cargos de escrevente e assistente social. Desafio que se tornou mais difícil do que a aprovação no exigente concurso. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante, que é a chamada imediata de todas as pessoas aprovadas em dois concursos importantes, estratégicos para o Tribunal de Justiça, para o Poder Judiciário, para o cargo de escrevente e para o cargo de assistente social do Tribunal de Justiça. São cargos importantes que beneficiam, sobretudo, a população do estado de São Paulo, os 45 milhões de habitantes. Nós temos aqui convidadas, que são pessoas que foram aprovadas no concurso, estão lutando para serem chamadas. Eu quero apresentar aqui a Bianca Gonçalves dos Santos, que foi aprovada no concurso de escrevente, a Michele de Castro Barca Burian, que foi aprovada para o concurso de assistente social, a Stefane Clementino da Rocha também passou no concurso de assistente social, e a Joyce Moreira Hipólito Rodrigues, que foi aprovada no concurso de escrevente. Obrigado pela presença de vocês. Quero parabenizar vocês pela luta. Vocês estão fazendo um movimento muito bonito, democrático, de cidadania, com várias audiências públicas, reuniões no Tribunal de Justiça, aqui na Assembleia Legislativa, lutando pelo óbvio, pela chamada. Vocês foram aprovadas num concurso público difícil, altamente concorrido, pessoas do Brasil inteiro disputaram essas vagas aqui no Tribunal de Justiça. Vocês foram aprovadas, mas não foram chamadas ainda. E o Tribunal de Justiça precisando de vocês, há um déficit enorme em todas as áreas que tem prejudicado a população, que paga, na verdade, o preço dessa morosidade. Mas eu queria primeiro falar com vocês sobre a importância de cada cargo, assistente social e de escrevente. Vamos começar primeiro com a Bianca falando do cargo de escrevente. O que faz um escrevente? O que é o escrevente no Tribunal de Justiça? Para o telespectador entender primeiro isso. O escrevente é a força motriz de dentro do tribunal, Ele faz toda a parte, a base do tribunal, os despachos, tudo passa na mão de um escrevente, indiferente de dentro do cartório, do gabinete, em todas as salas de qualquer fórum tem um escrevente, deveria ter, um número suficiente, mas tem um escrevente. Ele é a base do trabalho do tribunal, faz a parte, o próprio nome já diz, faz a parte dos processos, mas não somente isso. Sem o escrevente, o juiz não consegue trabalhar, porque ele que é a base do trabalho do juiz, do desembargador, não é isso? Ele faz o atendimento tanto da população, quando vai buscar informações sobre os processos, auxilia os advogados, o próprio juiz em suas decisões. E com o déficit que o tribunal tem hoje, o juiz não dá conta de julgar todos esses processos, porque não tem mão de obra suficiente para preparar a documentação, separar direitinho, encaminhar para o despacho do juiz. Então, a população tem sido bem prejudicada com essa ausência de escreventes em todo o estado de São Paulo, O déficit aqui também, na capital, onde nós estamos, no interior, no litoral. Algumas varas estão fechadas, trabalhando em sistema de rodízio, pela ausência desses servidores. E com isso, quem sofre é a população. Então, somos escreventes. Elas fizeram aqui um pequeno resuminho, mostrando a importância e o trabalho dos escreventes. E os assistentes sociais? Primeiro, a gente gostaria de agradecer a oportunidade do deputado em darmos visibilidade à situação que vivenciamos enquanto aprovados dentro das vagas no concurso de assistente social judiciário, mas também em termos de violação dos direitos da população que precisa acessar o Tribunal de Justiça, o TJ ele abriu 132 vagas para assistente social judiciário em 2017. O nosso concurso ele se encontra no 20º mês de vigência, ou seja, está no último período legal prorrogável previsto em edital. E apenas 32 assistentes sociais foram nomeados, ou seja, cerca de 75% ainda aguardam dentro do número de vagas para terem o seu direito de serem nomeados pelo Tribunal de Justiça.
O assistente social dentro do Tribunal de Justiça, ele tem uma atuação muito peculiar, né? Diferente, óbvio, de outras tantas categorias, cada um tem a sua devida importância, e o assistente social, ele subsidia, além de outras tantas atribuições, ele subsidia os juízes e os magistrados em suas decisões, né? Elaborando aí, no caso, pareceres, relatórios e estudos sociais. Esses documentos que são elaborados pelos assistentes sociais são documentos de atribuições privativas da nossa profissão, ou seja, nenhum outro profissional pode fazer, né? Porque a gente tem o nosso objeto de intervenção, que é a questão social, e que só você tendo a formação em serviço social, né, que dura aproximadamente 4 anos de graduação, que você pode descrever a realidade de determinados sujeitos e propor ao juiz determinadas medidas. Então, acontece hoje no tribunal que existem aí cerca de 899 assistentes sociais ativos e 309, se eu não me engano, cargos vagos, quase 700 aposentadorias, e das circunscrições judiciárias, que são as CJs, 57 do Tribunal de Justiça, apenas 2 foram contempladas com a nomeação de todos os assistentes sociais aprovados nas vagas, que eram 20 vagas para a capital, que foram contempladas, e 2 para cada CJ, que são 56 no total. Então, apenas uma das 56 CJs tiveram aí nomeações dos 2 assistentes sociais aprovados em primeiro e em segundo lugar. Estima-se que, com dados inclusive do próprio Serviço de Informação ao Cidadão do TJ, o SIC, que as 46, 47 CJs que não tiveram nenhuma nomeação ainda são responsáveis aí por mais de 500 municípios, né? Então, os assistentes sociais, dessas CJs, eles estão numa média de um assistente social para cada 37 mil habitantes. Então, existem casos de relatos, inclusive, publicizados, de que os agendamentos da população que já sofre uma violação de direito e procura a justiça para que a violação de direito seja interrompida, ela tem que aguardar até o final de 2021 para um atendimento com o setor técnico de serviço social. Então, a gente defende a imediata nomeação dentro do prazo previsto em edital, visto que na nossa situação, diferente dos escreventes, o nosso concurso vence em março. O TJ tem alegado dificuldade orçamentária, dizendo que não há previsão para nossas nomeações devido à dificuldade orçamentária, mas o que a gente vê é recorrentes nomeações, inclusive a partir de setembro, de cargos em comissão, né? Então, aonde se olha o sofrimento da população que espera atendimento nesses setores técnicos, né? Elas estão sofrendo uma reiteração de violência. Então, até o que eu queria tornar de maneira até mais aproximada da realidade a atribuição do assistente social, nós atuamos em processos em que há disputa de guarda, regulamentação de visitas, cadastros para adoção, nós participamos desse processo, em processos que envolvem situações de violência. Então, uma característica importante do assistente social é a intervenção, a atuação interventiva. Então, nós atuamos diretamente nas vidas que sofreram violações e estão sob risco de mais violações, né? E o Tribunal de Justiça é uma estrutura que trabalha com demandas altamente complexas, né? Então, é muito delicado a gente perceber que existe uma desconsideração da necessidade de atender direto a população. Todos nós, escreventes, psicólogos inclusive, porque os psicólogos têm uma atuação conjunta com o assistente social dentro de toda essa dinâmica de defesa de direitos e de busca de transformação da realidade das pessoas, mas todos nós somos servidores públicos. E aí, à medida que nós enfrentamos dificuldades até de ingressar na nossa atuação adquirida
por meio de um concurso público, né, e de um direito líquido, nós ficamos pensando o quanto a população não enxerga essa violação. Porque existe uma postura subalterna, eu diria, da população que acessa o sistema de justiça. Por quê? Os profissionais, que nós, né, trabalhadores, que estamos ali movimentando a estrutura do TJ, nós estamos exercendo o nosso trabalho, nossas funções. Mas agora aquelas pessoas que nos procuram são pessoas que imaginam total submissão ao Tribunal de Justiça. Tanto que uma pessoa precisa de um advogado para ser representada, né? E essa pessoa também precisa de um assistente social que avalie o seu contexto de vida e leve aos olhos do juiz a condição in loco que ela vive. Então, Michele, então, por exemplo, para o telespectador entender, se o juiz pede um laudo, né, um relatório para uma assistente social, e se esse laudo não é feito, se não tem assistente social, o processo fica parado, pode ficar parado meses e anos por conta da falta de um relatório da assistente social. Diria até que existe um risco maior, Gianazzi. Diria até que o juiz é uma autoridade muito respeitada, mas ele não é onipotente. Né? E quando há ausência de um parecer técnico especializado, a chance de um equívoco na decisão é muito grande. Aí uma vida que já é esfacelada acaba recebendo uma reiterada violação. É importante isso, né? Tempo de resposta. E também o psicólogo também cumpre esse papel, Com né? certeza, Também sim, que com certeza. vive na mesma situação. A questão é que o tempo de resposta do Tribunal de Justiça para com a demanda da população que já sofre violência não tem sido o mesmo tempo que ela necessita em ter atendido sua demanda. Então, em casos de abuso sexual, de violência das mais diversas gêneros, né, vamos dizer, a população ela precisa aguardar um tempo considerável para ter sua demanda aí iniciada pelo Tribunal de Justiça, né? E nós não falamos só de uma classe, né? Porque nós sabemos que as pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas sofrem recorrentes violações. Mas nós estamos falando de diferentes classes, como, por exemplo, de pessoas de classe média alta que esperam uma adoção. Elas passam igualmente pelo atendimento do assistente social, assim como uma pessoa em situação de vulnerabilidade que tem outros diversos direitos violados de maneira muito grave, né? E o olhar para a vulnerabilidade de uma classe social diferente do que a vulnerabilizada economicamente está muito discreta ainda. O Tribunal de Justiça ainda consegue acessar as violações e violências que sofrem a classe social mais elevada da nossa sociedade, né? Infelizmente, as outras políticas públicas, como a assistência social, acaba incorporando mais a população mais pobre e vulnerabilizada economicamente. E é interessante como essa situação que a Michele está colocando também abrange o nosso cargo. Porque o escrevente ele tem essa mobilidade de trabalhar em todos os segmentos da justiça, tanto na área civil, quanto criminal, quanto pequenas causas. E o ano passado nós recebemos... Vocês representam a maioria, a maioria. O maior segmento hoje do judiciário a categoria de escrevente. De vocês, sem dúvida. E mesmo assim é insuficiente no Estado. Hoje tem 4.300 cargos vagos aproximadamente e 6.000 pedidos de aposentadoria em iminência de sair. E nós acompanhamos, nós temos contato com pessoas que já estão atuando no Tribunal de Justiça e é inenarrável o número de crimes que prescrevem pela ausência desses profissionais, tanto do escrevente, quanto dos oficiais, quanto dos assistentes sociais, porque às vezes ocorre, que nem a Stephanie bem colocou, uma situação de violência doméstica e quando vai ver, a pessoa pode até vir a óbito porque não teve uma intervenção hábil a tempo da justiça. Então, a população tem sofrido muito com essa ausência desses servidores dentro do tribunal. Eu acho que só ressaltar uma questão, a gente, enquanto comissão, a gente tem realizado diversos estudos, né, com base aí nos documentos enviados pelo SIC do Tribunal de Justiça, e a gente entende que é super legítimo, né, a luta de todas as categorias dentro do Tribunal de Justiça, escreventes, que tem um alto déficit, né, dentro do tribunal, assistentes sociais, psicólogos, e vai aumentar, tem já
quantos pedidos? Já 6 mil pedidos de aposentadoria. E a gente fez um breve estudo para ver, em termos proporcionais, né, quanto que seria esse déficit. Os escreventes têm 30 mil cargos ativos dentro do Tribunal de Justiça e 4 mil cargos vagos. A gente também tem a sua importância em termos de nomeações, porque em termos proporcionais, nosso déficit é 3 vezes maior do que o dos escreventes, por exemplo. Porque a gente tem 899 assistentes sociais e 309 cargos vagos aproximadamente. Então, a gente quer equidade também em termos de nomeações, né, da própria gestão do Tribunal de Justiça, né? Porque, assim, entendemos que enquanto os concursados, escreventes, assistentes sociais, psicólogos estão aí sofrendo com a não nomeações, tendo em vista os déficits enormes, a gente vê aí diversos altos benefícios, né, dos magistrados, o que coloca a gente numa situação muito difícil, enquanto aprovados no concurso e havendo déficit de todas essas categorias. Agora, Bianca, tem também uma outra questão que vocês colocam muito bem, que é um processo de terceirização, de contratação de outros servidores, de prefeituras, de convênios, ocupando as vagas de vocês, não é isso? Sim, principalmente na Grande São isso Paulo. Isso é ilegal, é irregular, né? Na verdade, existe uma lei, né? É regular, porém existe um abuso disso, né? Porque tem um isso é em prazo. Caráter excepcional. É em caráter excepcional, tem um prazo. Esses prazos, na minha CJ, que eu fui aprovada, por exemplo... Qual que é a sua? Itapecerica da Serra. Mesmo Você? Tapetininga. Capital. Tem cedidos da prefeitura que eram para entraram em 2007, são 2 anos prorrogáveis por mais 2, e eles estão desde então. Ocupando as vagas que seriam de vocês. O interessante é que a gente se apropriando do dito popular, não é resolutivo descobrir um santo para cobrir outro. Claro. À medida que um profissional que é servidor público municipal é alocado numa máquina estatal, o serviço público fica defasado, o serviço público municipal. Né? Então, é preciso entender que o funcionário não é um objeto que simplesmente é tirado de lugar. Né? Nós temos atribuições, nós temos funções que têm um impacto social. Então, eu até me preocupo porque as próprias prefeituras precisariam avaliar isso com mais criticidade. Né? A população municipal, o cidadão que elegeu seu prefeito, precisa cobrar isso desse prefeito. Né? Aquele funcionário que não está à frente de um serviço público municipal, que acaba demorando muito tempo para ser atendido, ele pode estar lá no Tribunal de Justiça ocupando um espaço que poderia ser de pessoas que estão aprovadas para assumir aquele cargo, né? Sim, e a questão para o contribuinte tudo sai mais ou menos a mesma coisa, porque pagamos por tudo, tanto municipal quanto o judiciário. Só que o próprio concurso, o ato do concurso é diferente. Né? As atribuições daquela pessoa é diferente. E outra, a prefeitura, a carga que uma prefeitura, por exemplo, da minha cidade, 200 mil habitantes mais ou menos, o orçamento que essa prefeitura tem para pagar seus funcionários do Tribunal de Justiça, não tem ônus para o tribunal, mas tem para a prefeitura, então tá. E a defasagem salarial. Um assistente social, por exemplo, de algumas prefeituras que estão realocados, assistente social judiciário, R$7 mil aproximado de forma líquida. Salarial. Isso. Agora, assistente social da prefeitura de 2 a 3. Aí imagina 2 colegas trabalhando na mesma condição, na mesma proporção, com essa diferença salarial. Exatamente. Não existe uma isonomia, já é uma não existe agressão uma à lei. equidade. Então, assim, em caráter excepcional, a gente entende, está na lei, mas está existindo, principalmente no interior. Na capital isso não tem, né, Joyce? Está começando. Na capital é mais estagiários exercendo... uma negociação entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura da cidade de São Paulo. Que eu não sei de onde vão tirar, que a gente sabe que existe um déficit imenso na Prefeitura de São Paulo. Não tem como... Fora a questão dos estagiários também, Dos né? estagiários. Que entram no tribunal para aprender até então, e existem relatos que executam as tarefas do escrevente. No caso dos assistentes sociais judiciários, existem comarcas do interior que não tem nenhum assistente social judiciário, né? Havendo aí a necessidade de que os assistentes sociais ativos, os concursados que já estão no Tribunal de Justiça, se desloquem, acumulem comarcas
para atender as situações, o que fragiliza o próprio trabalho desse profissional, porque se ele está numa comarca, ele tem a referência ali naquele território, né, com as outras políticas públicas para fazer as articulações necessárias para que as demandas da população sejam resolvidas. E quando ele acumula outra comarca, aquele cidadão ele perde a referência do profissional, que está se dividindo em vários locais. Inclusive em Itapecerica da Serra, durante a vigência do concurso, que nosso concurso ainda está vigente até março de 2020, foi feito, a Prefeitura de Embu das Artes cedeu um assistente social para prestar serviço na função de assistente social judiciário, sem equiparação salarial, né? E havendo aprovados dentro do número de vagas para esta circunscrição. Então, a gente pede que o Tribunal de Justiça ele cumpra o dever dele em nomear, né, os aprovados dentro das vagas do concurso. Claro, se haver possibilidade aí de chamar quem passou fora das vagas, vai ser muito bom, porque há um déficit considerável. Mesmo convocando os que passaram dentro da vaga, vai ser insuficiente, né? Mas tem uma questão bem específica que é assim, acho que especialmente do interior. Interior, tanto escrevente como os assistentes sociais, não foi chamado nenhum mínimo que teve seu direito líquido de nomeação. Então, se complica ainda mais quando a gente traz uma perspectiva, uma aspiração futura de que um excedente vai ser preenchido se nem o mínimo foi chamado. E a partir do momento que todos os aprovados, o chamamento mínimo seja totalmente efetivo, essa briga toma uma proporção enorme. E eu digo briga pela frente neoliberal que nós estamos enfrentando aí, inclusive sendo representada na nossa proposta de reforma administrativa, né? Exatamente. E agora, como entender, né? Já há um déficit enorme que vocês estão colocando. Nós vamos ter muitas aposentadorias por conta, sobretudo, da reforma da Previdência que já foi aprovada. Então, muitos servidores, não só do Judiciário, mas de outros segmentos, estão entrando com pedido de aposentadoria com medo, né, dessa reforma, porque depois vai ser difícil se aposentar. Então, vai aumentar o déficit, vai aumentar muito. Uma outra questão, o Estado de São Paulo é o mais rico da federação, nós estamos debatendo o orçamento agora para o ano que vem, aumentou o orçamento para 239 bilhões, não milhões, bilhões de reais, ou seja, quase 240 bilhões de reais. O TJ vai ter um orçamento de 12 bilhões de reais, né? Agora, qual a dificuldade do chamamento de vocês, né? Da convocação, porque nós temos recursos, esses concursos que vocês realizaram foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa, já com dotação orçamentária. Então é um absurdo isso que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico. O TJ tem o maior orçamento do Brasil, da América Latina, do ponto de vista do judiciário. Há um déficit enorme e o TJ não chama, não faz o chamamento. Vocês fizeram já audiências públicas aqui na LESP, fizeram reuniões lá no TJ com a assessoria do presidente, né? O que vocês compreenderam dessa demora? Eu acho que uma questão importante, né, que foi o posicionamento a respeito do limite prudencial. Sim. Que anteriormente foi um sinal de alerta, na verdade, do Tribunal de Contas da União, mencionando que o gasto com recursos humanos do TJ poderia ultrapassar o seu limite. Situação esta que nós não temos agora, isso já foi superado, retirado. Né? Já foi superado, então isso era uma justificativa, se podemos dizer assim, inicial, só que em loco, Gianazzi, quando nós tivemos um contato direto para dizer, olha, a nossa situação é essa, né, Joyce, vocês também estiveram lá, e nós estamos aqui não representando um grupo de trabalhadores com interesse em assumir os seus cargos, nós estamos trazendo aqui uma luta coletiva, né, e um interesse da população. Quando se diz não a uma nomeação, está dizendo não, população, vocês vão continuar nessa situação fragilizada de atendimento. O que foi nos dito é que isso dependia exclusivamente de interesses subjetivos da presidência. E isso foi muito preocupante, porque como é que a gente põe o direito da população no interesse subjetivo? Né? E aí nós estamos movimentando, inclusive, diversos setores de defesa de direitos, como o Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essa situação, essa pauta é uma pauta pública.
Até por isso que agora ela tem tido mais visibilidade na agenda política. Você nos abriu, né, as portas da Assembleia Legislativa. Eu me lembro ainda lá em 2018, quando eu comecei aí junto com a Joyce na primeira audiência, né? Hoje, com certeza, nós tivemos um amadurecimento muito grande nesse percurso, nessa mobilização, inclusive tendo apoio de diversos deputados de ideologias e bandeiras diferentes dentro da Assembleia Legislativa, tanto quanto é importante esse debate, essa agenda. É que a luta de vocês é suprapartidária, está Exatamente. acima de oposição, de situação, de centro, né? Exatamente. Vocês, Tanto que um dado que também é preocupante, deputado, é que assim, quando houve esse alerta, né, em relação ao Tribunal de Justiça pelo Tribunal de Contas, para que fosse retirado esse alerta, foi feita uma modulação. Porque a receita o que gera esse impacto de não poder nomear é calculado em cima da receita líquida do Estado. E eles utilizavam no cálculo o Fundo da Educação Básica, o Fundeb. E essa modulação, ela foi publicada no Diário Oficial, alegando que, para 2019, o Tribunal de Justiça poderia contabilizar o Fundeb. Então, sai do limite. Para 2020, só 50%. Para 2021, 50% dos 50% que estavam no cálculo. Para 2022, não se utiliza mais o Fundeb. Então, assim, eu acredito que isso é uma preocupação tanto dos aprovados para escrevente, quanto dos demais certames, como assistente social e psicólogo. Se esse ano, 2019, que não há impedimento, a receita permanece, por que não nomear? Exato. Aí vai chegar em 2020, agora eu não posso porque eu só tenho 50% do Fundeb. Exatamente. 2021, que é o caso do concurso de escrevente do interior, que vai até 2021, se for prorrogado em março, não posso por conta do Fundeb. Então, assim, enquanto há recurso fiscal e recurso orçamentário, é nomeado cargo em comissão. Exato. Sim. E nós que prestamos o concurso não somos nomeados, ora alegação fiscal, ora alegação orçamentária. Quando interesses subjetivos estão em jogo. Na verdade, o momento é agora, né, Bianca? O momento é Porque agora. tem É todas agora. as condições objetivas. O pra isso. momento é agora e, assim, todos nós, a gente teve várias fases do concurso, né? A gente achou que acabava na digitação, na entrevista, não acabou. Formamos a comissão e hoje a comissão de escreventes, e acredito que a de assistentes sociais também, a gente entendeu que a questão era o orçamento, que eles sempre bateram na questão do orçamento, apesar da gente discordar em alguns pontos, a gente começou a correr atrás do orçamento. Né? A gente bateu de porta em porta, indiferente de cor, de bandeira. Aqui na Salesp, eu acho que a gente já tem decoradinho, de tanto que a gente bateu pedindo apoio para os deputados, porque se o TJ está alegando que não tem dinheiro, por favor, deem dinheiro para o TJ. Foi um concurso complicado, 130 mil candidatos, 3 mil aprovados, 4 mil aprovados. É um desperdício para o Tribunal de Justiça. Eu tenho conhecidos dentro do Tribunal do Baixo Clero, ali, os escreventes, eles falam muito da necessidade, eles perguntam quando que vocês vêm. Os jurisdicionados, por tudo que as meninas falaram, a população não está sendo atendida corretamente, né? Por conta a demanda é muito alta, a justiça popularizou, então a demanda está muito alta e o tribunal não está dando conta, está estagnado. E a gente, enquanto a gente investiu nesse concurso, a gente está preparado, a gente tem, estamos prontos para entrar, né? Nós somos bons. Eu queria falar sobre isso que também, viu, normalmente, Bianca? Que é, assim, vocês fizeram sacrifícios, né? Muitos, Sacrificaram muitos. tempo, empregos, tempo com a família, com os filhos, enfim, com o namorado, com o marido, porque não é fácil passar no Investimos concurso Empenhamos de como esse. conhecimento. Embora seja de nível médio, porém você tem pessoas que fizeram direito, tem carteira Muitos da OAB, formados em direito. quase todo mundo já tem nível universitário. Tanto Estamos é já que nós... nos tornando especialistas em orçamento. Exatamente. Eu sei também da pesquisa que vocês fizeram, assim, altamente qualificada, com todos os dados, que muitas vezes nem o TJ tem. Naquela reunião que nós fizemos com a assessoria do presidente, vocês deram
fazendo uma aula para juízas, né? Os dados, falei, vocês têm dados que nem elas tinham ali. Então, é um movimento de vocês altamente qualificado, preparado, né? Com dados ali científicos, estatísticos. Eu quero parabenizar vocês por isso e dizer para a população, para a pessoa que está nos assistindo, que esse movimento não é só para que vocês ocupem os cargos, é um movimento de toda a população tem que exigir a contratação de vocês, porque ela será beneficiada, porque há uma morosidade na Justiça do Estado de São Paulo, processos parados, porque não tem chamada, não tem funcionários. Eu acompanho há muitos anos o TJ aqui em São Paulo, os servidores, a luta dos servidores com as suas várias associações, participei da greve de 2010, enfim, com eles, a situação é muito grave, não tem funcionários, e os funcionários que estão atuando estão sobrecarregados, muitos estão de licença médica, com licença psiquiátrica, estão adoecendo, porque é um volume muito grande de trabalho para todos os segmentos, principalmente os escreventes, não aguentam mais. Estão muitos em licença médica, né? Sim. Agora tem que fazer a chamada e a população tem que pressionar o TJ, pressionar o Executivo também, porque, olha, eles alegam a questão orçamentária, mas nós aqui acompanhamos, nós aprovamos o orçamento e acompanhamos a execução orçamentária. Primeiro que a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando ela fala do limite prudencial, é o que está acontecendo agora, isso tem uma discussão aí polêmica e é discutível isso, porque mesmo no limite prudencial pode continuar chamando ainda, porque é o limite prudencial, está dizendo, olha, é um sinal amarelo ainda, né? Então, essa é uma questão. Outra questão, pessoal, é que tem dinheiro. Nós aprovamos a realização do concurso com dotação orçamentária, como que não tem recurso agora? Há justificativa para não nomeações. Há muita justificativa para nomeações. Tem essa questão que vocês colocaram do TJ, que tem dinheiro sim, porque pagam os desembargadores, pagam os juízes, né? Licença-prêmio atrasada, e querem construir um novo prédio agora de bilhões de reais, vocês acompanharam pela imprensa, então o recurso tem. E também o governador pode fazer uma suplementação orçamentária, depende só de um compromisso político, de uma pressão também, que o presidente do TJ tem que ir lá e se impor, né, solicitando essa complementação. E agora o movimento que vocês fizeram foi muito importante aqui, porque a Assembleia Legislativa, nesse momento, está discutindo o quê? O orçamento para 2020. E nós já apresentamos as emendas que vocês solicitaram, né, para a chamada de todos os concursos, o reajuste salarial. Então, nós estamos agora disputando o orçamento para o TJ também, para vocês, e sobretudo para a chamada de todos os aprovados, de todos os cargos do Tribunal de Justiça. A gente aproveita, né, enquanto comissão dos assistentes sociais aprovado nas vagas do concurso, em fazer um apelo mesmo a todos os deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa, porque trata-se de uma questão que vai para além de questões partidárias, né? Trata-se de interesses da população que reside nos mais de 600 municípios do estado de São Paulo e que estão tendo seus direitos violados, né? A gente, enquanto comissão, a gente se organiza politicamente em frentes, então a gente tem frentes diferenciadas para atuar em várias linhas, né? Uma delas, inclusive, é dar visibilidade para essa situação de violência que vem acontecendo, porque existem dados dessa violência, né? A gente teve acesso a documentos do SIC, e quando a gente começa a cruzar esses dados e georreferenciar esses dados, a gente vê como essa violência ela vai ganhando forma dentro dos municípios. Então, enquanto comissão, a gente também colheu mais de 3.000 assinaturas físicas em abaixo-assinados da população do estado de São Paulo. Então, entendo que é de interesse dessa população ter acesso a um Tribunal de Justiça mais igual, né? Ou seja, ter de fato acesso à justiça, não aguardar até 2021 para ter seu caso iniciado, né? Então, a gente faz um apelo a todos os deputados que possam apoiar as emendas, né, parlamentares que destinam recursos para as nossas nomeações e dizer que a gente está à disposição para o que precisar em relação a isso e que estamos também, inclusive, articulando nas câmaras municipais pedidos de apoio, né? Então, para a realização de moções de apoio a serem enviadas aqui para a Alesp. Estamos percorrendo todo esse caminho. Eu gostaria de agregar o que a Stephanie disse a respeito aí da gente
conseguir que os deputados enxerguem muito além da ponta desse iceberg, porque realmente, de uma maneira mais crítica, eles vão perceber que as bandeiras vão se convergir dentro de qualquer diversidade, porque é a população ali que está sendo atendida. Inclusive, uma das nossas frentes é a frente da mídia, que tem dado visibilidade à população para aqueles deputados que têm apoiado o interesse delas e não o nosso. Porque nós estamos aqui representando, inclusive, a população. Quando você traz a dificuldade de passar nesse concurso, eu imagino que nós tivemos ali a lógica de compromisso ético, de entender o que é ser servidor público. E se nós não tivéssemos esse entendimento, nós não estaríamos nesse movimento, né? E eu acho que o Tribunal de Justiça teria que se preocupar se nós tivéssemos nos calado e ficado em silêncio. Porque se nós temos proatividade e nós estamos demonstrando competência, isso vai ser refletido no trabalho do próprio TJ. Só ressaltando uma outra colocação, é que os assistentes sociais, eles têm um conselho regional, né? Nós temos um conselho regional de serviço social aqui do estado de São Paulo que orienta a nossa postura ética e nossa atuação ética enquanto assistentes sociais. E a gente entende que qualquer movimento que se faça tender a uma prorrogação do sofrimento da população é totalmente um desvio ético enquanto categoria de assistentes sociais, porque a população já está aguardando a reposição mínima desses assistentes sociais há 20 meses, que é o tempo de vigência do concurso. E caminhar numa direção para que se prorrogue essa violência é também retroceder os nossos princípios éticos estabelecidos no nosso Código de Ética Profissional pelo nosso Conselho Regional de Serviço Social. Essa é até uma questão interessante, porque nós tivemos, né, no nosso certame, uma prorrogação extraordinária, aceita por uns, rejeitada por outros, partiu da ação de alguns aprovados que entraram com um mandado de segurança para, tendo em vista esse período que ficou, não pode se nomear ninguém, e o certame foi prejudicado. Eles entenderam de impetrar essa ação e tiveram êxito, conseguiram. O presidente prorrogou o concurso, mas assim, ainda está em julgamento, está em andamento, então gerou-se uma insegurança aos aprovados. Sabe, a ideia deles foi muito boa, o trabalho deles foi muito bom, o processo, assim, eu tive o prazer de ler, tive o prazer de conversar com as pessoas que impetraram. É muito plausível a justificativa, a argumentação, porém, agora fica esse impasse. Insegurança, né? Gera uma insegurança, porque se hoje que não existe impedimento, tem dinheiro, tem limite. Não precisa nomear imediatamente. Tem tudo. Vai deixar para o ano que vem, que de repente o Superior Tribunal diz, não, essa prorrogação não vale. Por isso que está na camiseta 1000 pessoas aguardando. Nomeia já, e nós queremos agora a nomeação. Bem complicada a situação. A gente só está terminando já o nosso programa, o tempo está se esgotando. Eu queria dizer, primeiro, fazer um apelo ao presidente do Tribunal de Justiça, para que faça chamada imediata. Presidente, tem recursos, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa lutando para aumentar o orçamento do TJ. É importante que Vossa Excelência faça um esforço, né, pressione o governador Dória também para que ele faça, então, a suplementação orçamentária ainda neste ano. Sim. Isso é possível. Né? Apelo também ao governador Dória para que veja isso, porque a população do estado de São Paulo está sofrendo sem essas nomeações. Né? A justiça tem que ser acelerada aqui, as pessoas estão esperando anos um processo porque faltam funcionários. E também faço um apelo à Assembleia Legislativa, a todos os deputados e deputadas, para que aprovem as emendas agora. Várias emendas foram protocoladas, não só as minhas, mas de outros deputados e deputadas também. Nós temos que aprovar essas emendas para aumentar o orçamento do Tribunal de Justiça, sobretudo nessa área destinada aos servidores, para o reajuste salarial, a melhoria funcional e para a chamada dos aprovados. É muito simples, né? Então faço esse apelo ao governador Dória, ao presidente do Tribunal de Justiça e aos 94 deputados e deputadas. E quero parabenizar vocês pela luta. A luta de vocês é a nossa luta, é a luta dos 45 milhões de habitantes do estado de São Paulo. E parabéns pela luta, por vocês terem sido aprovadas num concurso difícil, como eu disse, não é fácil, mas sobretudo por esse trabalho
mais do que político, um trabalho de cidadania, de esclarecimento. Vocês estão dando uma aula de cidadania, mostrando para as pessoas a importância do Poder Judiciário e, sobretudo, lutando para que a população tenha acesso, de fato, à justiça. Muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pela luta e nós vamos vencer aí. Convoca já, nomeie já todas as aprovadas aqui, escreventes e assistentes sociais. Psicólogos. Obrigado. E psicólogos também. Nomeia já TJSP. O Em Discussão com Vida fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros de nossos programas, acesse nosso canal do YouTube. Até a próxima! Vale a pena. Muito bom.